Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo e estou fazendo este vídeo ao vivo porque, como eu já expliquei outras vezes, né, não é possível colocar no Facebook uma mensagem muito longa. E para pregar a palavra de Deus não é como fazer miojo, né? As pessoas muitas vezes estão escutando e precisa de explicação. Então, não me preocupo com a quantidade de pessoas que estiverem vendo no momento. Para mim, o mais importante é que a mensagem fique gravada e que as pessoas tenham contato com ela no momento oportuno. Porque certamente aquilo que eu faço, eu estou fazendo como um dever na minha vida, né? Um dever para com Deus. Que essa verdade seja levada a tantos quantos dela precisar. Então eu quero ler aqui uma palavra no livro de Romanos. Está escrito assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre todas a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade na injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, quer dizer, as coisas de Deus, invisíveis, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, né? Para que o homem seja indesculpável. Tudo o que se pode conhecer de Deus está manifestado nas coisas que Deus criou. Por exemplo, vamos dizer um exemplo. Para mim, a maior invenção humana, a invenção mais fantástica que o homem já criou foi o avião. É a coisa mais linda olhar um avião levantar voo, né, na sua decolagem ou na aterrissagem. E o que está por trás da criação de um avião, né? São inúmeras pessoas, sabe? É uma complexidade imensa. Na verdade, a aviação, né, o avião propriamente dito, a aeronave, é realmente uma das coisas mais fantásticas que o homem já criou, né? Dada também hoje em dia a tecnologia que tem, a segurança que existe nos voos e coisas dessa forma aí. A gente se apavora de ver, né, até um instrumento, até um painel de instrumentos de um avião, você vê como é complexo. Então, quanta gente e quanta tecnologia envolvida para desenvolver uma máquina como um avião que carrega 200, 300 pessoas aí pelos céus, e às vezes toneladas e toneladas de mercadoria são transportadas, né, nos aviões cargueiros, e é uma coisa realmente fantástica. Seria impossível alguém chegar para você e mostrar para você um avião e dizer assim: ó, esse avião nasceu sozinho. Esse avião apareceu por acaso, né? Como se não tivesse havido pessoas envolvidas na criação daquela aeronave, né? Pessoas envolvidas na criação daquele produto tão fantástico como é um avião. Você acreditaria? Seria possível acreditar que um avião nasceu sozinho, apareceu por acaso? Não, ninguém nos convenceria disso. E a mesma coisa a Bíblia diz que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Quer dizer, a prova da existência de Deus são as coisas que foram criadas, porque nada disso foi criado sozinho, né? Nada do que foi feito se fez, é o que diz a Bíblia. Está tendo umas quedas de energia, não sei se vai dar para terminar o vídeo, mas eu vou falar o que eu puder aqui. Então, quando a palavra de Deus diz assim, ó, do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, quer dizer, do céu se manifesta a ira de Deus. A ira de Deus se manifesta dos céus contra esta ignorância do ser humano,
que não consegue compreender a grandeza de Deus, ainda que ele não saiba explicar a existência dessas coisas. E tratam Deus de uma forma tão indigna que eles não merecem sequer a atenção do Senhor quando eles oram pedindo alguma coisa. Porque tudo o que de Deus se pode conhecer, Deus nos manifestou através das coisas que estão criadas e através de nós mesmos. Porque, além da questão da autoconsciência, né? Você ter consciência da sua própria existência, o que nos difere dos animais é exatamente isso daí, é a capacidade de raciocínio, é a razão, porque os animais são irracionais e o homem é um animal racional. O homem tem raciocínio. O homem é carregado de sentimentos. Sentimentos que também existem nos animais, em maior ou menor proporção, né? Sentimentos de tristeza, de alegria, de desprezo, de raiva, né? Embora os animais não saibam discernir essas coisas, porque eles têm isso por instinto. É fácil perceber como um cão demonstra alegria, como ele demonstra tristeza, como ele demonstra desgosto, né? Ciúmes. E todas essas coisas existem em nós. E elas existem em nós porque quem nos criou tem esses sentimentos. Então, sentimentos de alegria, tristeza, desgosto, raiva, né? Vingança, esses sentimentos existem em Deus. E Ele manifesta esses sentimentos a nosso favor ou contra nós, dependendo da forma como nós o tratamos. Como nós tratamos a Deus, Ele nos trata. Se você sente ciúme, Deus também sente. Se você tem raiva, Deus também tem. Se você sente alegria, Deus também sente. E aí a Bíblia diz assim, a sua vida, a maneira como você age, a forma como você lida com Deus nessa vida, como agora mesmo acabei de fazer um comentário numa postagem do grupo Restaurar, que mostrou ali uma imagem, né, de que o tempo é igual para todos. A questão é de prioridade. Claro que é de prioridade. O tempo é um só. O que nós fazemos durante o dia ou durante o tempo da nossa vida diz respeito às nossas prioridades. Uma pessoa, por exemplo, ela não vai na igreja se estivesse chovendo. Mas ela não deixa de ir trabalhar debaixo de chuva. Ela não deixa de ir no banco por causa da chuva. Ela não deixa de ir na escola por causa da chuva. Agora, quando chove, aí não pode ir na igreja, porque estava chovendo. É uma questão de prioridade. Isso para ele não vale nada, né? Quer dizer, eu não posso deixar de ir na escola, mas na igreja eu posso deixar. Então você colocou como prioridade uma coisa e desprezando outra. E a prioridade é o segredo da vida. Quando o Senhor diz assim, não andeis preocupado com o que vocês vão comer, com o que vocês vão beber, com o que vocês vão vestir. Porque de todas essas coisas o Pai sabe que vocês precisam e Ele vai suprir isso. Mas a maioria dos crentes, e a gente sabe que crente até o diabo então quando a gente fala em crente, não está falando nada, afinal de contas, porque o diabo também crê em Deus, mas não obedece. Mas quando a gente diz assim, um crente que conhece a Bíblia Sagrada, que conhece o Evangelho de Jesus Cristo, quando se converte, deveria saber que deve colocar o Senhor em primeiro lugar, para que não ande preocupado com o que beber, o que vai vestir, como vai dormir, o que você vai comer, se amanhã ou depois você vai ter dinheiro para pagar a conta da água, ou da luz, ou do telefone, ou aluguel. Para que você não se preocupe com problemas de saúde ou coisas desse tipo, você teria que colocar o Senhor em primeiro lugar, em primeiro plano. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se eu tenho no mesmo horário um evento espiritual, um evento na igreja, no mesmo horário eu tenho um outro evento de outra coisa, é uma questão de prioridade. Quem tem prioridade na minha vida? A palavra de Deus diz assim, eu honro os que me honram.
Eu amo os que me amam. As pessoas que não compreendem o que é o amor de Deus, acham que o amor de Deus é uma fraqueza. O amor é a prática do bem. E Deus pratica o bem até para com os malvados e os perversos. Porque o amor é a prática do bem. Mas o amor que Deus devota a cada um de nós é uma retribuição. Porque como diz um ditado, a ingratidão faz perder a afeição. Se você não tem amor por Deus, se você não tem afeição às coisas de Deus, não espere que Ele vai lhe tratar dessa maneira. Porque como está escrito aqui, do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a injustiça dos homens. Quer dizer, Deus fica irado, Deus fica com raiva quando olha para o homem e é ignorado por ele. Quando você ignora a presença de Deus nesse mundo, quando você olha para as estrelas, para a criação, olha as florestas, as árvores, os troncos daquelas árvores, que coisa fantástica, que emergem do chão, nas florestas, a chuva, as trovoadas, a grandeza e o poder de Deus de criar os animais e todas as coisas. E isso é desprezado, porque todas as coisas, a divindade de Deus, o seu poder eterno de criar, sua capacidade se manifesta nas coisas que ele criou. E a Bíblia diz assim, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, não lhe foram gratos pela vida, não foram gratos a Deus pelos 5 sentidos da alma, que é o tato, o paladar, o olfato, a visão, a audição. São através desses 5 sentidos da alma que nós podemos perceber a criação de Deus, a grandeza de Deus, o poder eterno de Deus de sustentar todas as coisas, de fazer as coisas e elas caminham por si próprio. Mas como eu costumo dizer, a Bíblia Sagrada tem um começo e tem um fim. Nada disso aqui será mudado. Nada vai mudar. O caminho da salvação é um caminho estreito, apertado, e poucos são os que o encontram. Então não há nada de errado com o mundo. O mundo segue com as multidões por caminhos largos e espaçosos, porque estão indo para a perdição, porque assim está escrito. A pregação tem 2 objetivos. O objetivo da pregação é que os escolhidos de Deus escutem a voz do Evangelho, escutem o chamado de Cristo e sejam arrastados para Ele, sejam atraídos para Ele. Esta é a primeira coisa mais importante no Evangelho. É um chamado para os escolhidos. A Bíblia diz que os escolhidos ouvirão a voz do Senhor e virão. Mas a segunda razão por que devemos pregar o Evangelho é porque ele é um testemunho. É um testemunho contra os incrédulos. É um testemunho contra os ímpios. Porque nós não esperamos apenas a chegada do... a gente costuma sempre pregar e dizer que no juízo final haverá um julgamento, né? Um julgamento, mas... e que Jesus vai vir e coisa desse tipo. Mas as pessoas não acreditam que Jesus vai vir. As pessoas não acreditam mais que o fim do mundo vai chegar. As pessoas não acreditam mais na vinda de Cristo. Não acreditam no fim do mundo. Mas certamente uma coisa você vai acreditar. Você tem que acreditar. E você vai se deparar com isso todos os dias da sua vida. A morte. A morte chegará para mim e para você a qualquer momento, a qualquer instante. E desta vida você já parte julgado, ou para a vida eterna, ou para a perdição eterna. Você está sendo julgado pela palavra que está sendo pregada para você agora. A sua oportunidade é agora. O seu dia é hoje. A decisão que você tem que fazer da sua vida depende hoje, porque o dia de amanhã não lhe pertence. É por isso que quando as pessoas estão no hospital, fazendo terapia, hemodiálise,
cirurgia no coração, com doença nos rins, com doença no fígado, com doença no coração, com doença nas costas, com câncer que está destruindo sua vida, com todo tipo de doença, ele está ali prestes a ser levado para o seu destino eterno. Ele se depara com uma coisa que ele não pode negar, que é o homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. É por isso que a palavra de Deus é pregada, porque você não terá o seu destino eterno definido ou ordenado por Deus lá na eternidade, lá no céu, ou quando o mundo acabar. O mundo pode acabar para você hoje através da morte. Jesus pode vir para você hoje através da morte. Os anjos de Deus podem estar no local onde você tombar para levar a sua vida, a sua alma, ou para o céu ou para o inferno. Porque como os sentimentos que existem em nós são os mesmos sentimentos que existem em Deus. Sentimentos de alegria, de tristeza, de desgosto, de raiva, de ira, de ciúme. Então, assim como eles abandonaram a Deus, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, quer dizer, não lhe agradeceram. Há muito tempo eu já via na televisão esse tipo de fala, né, de algumas pessoas. Eu agradeço por eu não ter morrido. Eu agradeço por eu ter conseguido. Agradece a quem? Não, tem vergonha de dizer que é a Deus. Tem vergonha de dizer que agradece a Deus. Imagina se você tivesse o poder de se vingar das pessoas que te desprezam, das pessoas que te odeiam, das pessoas que não suportam ouvir falar do teu nome. Se você tivesse o poder de se vingar das pessoas a quem você fala e ele tapa os ouvidos para não fazer, você se vingaria, não vingaria? Pois é isso que Deus faz. Assim como eles não se importaram de conhecer a Deus e não glorificaram a Deus, Deus abandonou eles, Deus desprezou, entregou eles à perdição. E aí quando você vê uma pessoa escravizada nos vícios da droga, chorando, gemendo, meu Deus, como eu queria me livrar disso. Não se livra, você não vai livrar. Você fez sua escolha, Deus abandonou você, porque Deus está chamando, Deus está dizendo, está te oferecendo a salvação. Meu Deus, como eu queria, meu Deus, me livrar do vício, disso, daquilo. Vícios terríveis que levam a vida, o ser humano à degradação. Você luta contra ele e você vê que você não consegue vencê-lo. Foi abandonado por Deus. Porque o Evangelho de Jesus Cristo é libertador. Quando Jesus diz que quer libertar você, ele liberta. E isso não acontece, não é na hora que você quer. É na hora que Deus te oferece o livramento. Não é a hora que você, hoje eu não quero, eu vou me drogar aqui por mais uma semana, um mês, um ano. Depois eu largo de mão. Você não vai largar de mão. Você vai ficar ali preso naquele mal que você escolheu para a sua vida. O que você tiver que fazer da sua vida, faça hoje. O que você tiver de fazer da sua vida, faça agora, porque o amanhã não pertence a você. E o Evangelho de Cristo ele não é pregado para bajular as pessoas, para paparicar ninguém, para convidar ninguém. Porque os escolhidos que vão para o céu foram escolhidos por Deus. Ele escolheu com base no conhecimento que ele tem. De maneira que a escolha de Deus, mas a responsabilidade é nossa. Porque aquilo que nós fazemos justifica a escolha que Deus fez por nós, né? Aquele que é um criminoso, é uma pessoa perversa, maligna, irreconciliável, que não foi escolhido, o que ele faz da vida dele justifica o fato de Deus não ter escolhido ele. Mas quanto àquele que ouviu o Evangelho, acreditou no Senhor, creu em Deus, este sim vai dizer assim, não, Senhor,
Por isso eu creio que meu nome está escrito no livro da vida. É o que nós fazemos com a nossa vida, hoje, aqui e agora, é o que importa. Então, perguntar para Deus, por que há tanto sofrimento no mundo? Por causa disso. Porque você escolheu os seus caminhos. Se você desse prioridade a quem lhe deu a vida, e por falar nisso, a gente vê essa maldade, filhos que não respeitam a mãe, não respeitam o pai, né? Não respeitam e acham assim que eles têm a vida deles. Só que eles vão ter filhos e eles vão se casar e ter filhos também, vão envelhecer também. E os filhos deles vão fazer com eles o mesmo que eles fazem com seus pais. Aqui se faz e aqui se paga. Eu dizia para minha irmã hoje de manhã, aqui nesse mundo, aqui se faz e aqui se paga. A Bíblia diz, eis que o justo é punido na terra. O justo é punido na terra para ser corrigido pelo Senhor, para não ser destruído com o mundo. Então Deus corrige o justo, castiga o justo, castiga aquele que ele ama para afastá-lo da morte e da perdição. Então eis que o justo é punido na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. Quer dizer, o ímpio e o pecador é punido também. Punido com fome, punido com doença, punido com guerra, punido com perturbação, punido com uma consciência terrível que não lhe deixa em paz, punido com guerras que estão ao seu redor. Eis que o justo é punido na terra, e quanto mais o ímpio e o pecador são punidos, porque na terra aqui se faz e aqui se paga. E aquilo que você não conseguir pagar nessa vida, porque a vida eterna e a salvação não é por nossas boas obras. Ela vem pelo perdão de Deus. E aquele que não tiver a oportunidade, a grandeza de se arrepender dos seus pecados para ser perdoado, o que ele não pagar aqui na terra, ele vai pagar na eternidade. Essa é uma realidade. A nossa salvação, ela vem pelo perdão de Deus. Você quer ter paz na sua vida? Quer ter alegria? Quer ter gozo na sua alma? Prazer de existir? Ponha Deus como prioridade na sua vida. Ponha Deus como prioridade na sua vida. Os apóstolos abandonaram família, emprego, mulher, tudo. Isso é prioridade. Eles não se arrependeram disso. Os apóstolos fizeram isso. Jesus disse que quem encontra Jesus é como alguém que encontra o tesouro. Um homem que comercializa boas pérolas, ele vai e encontra uma pérola, ele vende tudo que ele tem e troca por aquela pérola, porque aquilo dali é o mais precioso para a vida dele. É assim que você faz? Se é assim que você faz, você é feliz. Se você não faz isso, você nunca vai ser feliz. Você vai trabalhar, a Bíblia diz assim, olha, a palavra de Deus nos diz, né, que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que o edificam. Se o Senhor não defender a cidade, em vão vigia a sentinela. Então inútil será para você trabalhar de manhã, trabalhar de noite, fazer hora extra, arrumar 2 empregos, fazer uma faculdade. Se Jesus não é prioridade na sua vida, você certamente vai sofrer as consequências disso. Você pode ter tudo e ao mesmo tempo não ter nada. Você vai ter dinheiro, você vai ter comida, você vai ter emprego, mas você não vai ter paz, você não vai ter alegria, você vai se afundar em vícios e em coisas porque sua alma estará condenada e vazia, porque você despreza a fonte da vida. A fonte da vida é Jesus Cristo, a fonte da vida é Deus. Ele é a razão da nossa vida, Ele é a razão da nossa existência. Ele é a fonte. Ele é o posto de gasolina onde o carro encosta para receber. Ele é a oficina onde os carros encostam para serem consertados. Você despreza isso, você não tem nada. Você pode ter tudo na vida e não ter nada. E por outro lado, você pode não ter nada na vida e ao mesmo tempo você tem tudo. Porque quem tem Jesus tem tudo.
Quem não tem Jesus não tem nada. Então, Deus é bom para os obedientes, para os crentes. Deus é bom para quem ama Ele. Deus ama, eu amo os que o amam. Os que me buscam me acham. Eu honro os que me honram, mas os que me desprezam serão desprezados. É assim que está escrito na palavra de Deus. Então ninguém venha dizer assim, se Deus é tão bom, por que há tanto sofrimento no mundo? O sofrimento do mundo é coisa do mundo, é a incredulidade, é a maldade, é a ingratidão, é a separação de Deus que leva as pessoas a isso. Mas quem está guardado debaixo do sangue de Jesus Cristo, está debaixo das promessas do Salmo 91. Como é que diz o Salmo 91? Não vou citar todo ele, mas ele diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Os que estão debaixo da bênção de Deus, os que honram a Deus, os que o buscam, os que colocam o Senhor como prioridade na sua vida, têm paz, têm felicidade, têm esperança de viver em paz nessa vida e, por fim, a vida eterna. Aquele que despreza a Deus, sobre ele repousa a ira do Senhor, nesta vida e na que há de vir. Que Deus te abençoe, te guarde, te ilumine, em nome de Jesus Cristo, e que leve essa mensagem adiante. Obrigado a todos vocês que estiveram aí nos assistindo aí, né? Eu acho que eu já vi a nossa irmã Reunita muitas vezes e eu não a reconheci para apertar a mão dela e, enfim, ela está sempre aí conosco. Um grande abraço, irmão Reunita. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus e a todos vocês. Amém. Obrigado.